Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Professor Daniel de Geografia. Bom galera, estamos aqui mais uma vez, hoje para conversar um pouco, fazer um bate-papo com relação a um novo conteúdo que é o setor de comércio e serviços. Estamos falando sobre o setor terciário da economia. Vejam bem, a gente vem estudando desde o começo ah, os outros setores da economia, o setor primário, o setor secundário e agora o setor terciário. Quando foi que estudamos o setor primário? Quando a gente estudou lá atrás o extrativismo no Brasil e a agropecuária. Quando é que a gente estudou o setor secundário? Quando a gente estudou a industrialização brasileira. E agora estamos estudando o setor terciário a partir do comércio e serviços. Galera, o setor terciário é muito interessante da gente entender, da gente aprender, porque são coisas que a gente vivencia no nosso dia a dia, porém existe uma certa complexidade nesse setor, porque é um setor que depende da qualidade da oferta, da variedade de produtos e assim por diante. Então, o que é o comércio e serviço? Que setor é esse? É aquele setor das lojas, dos supermercados, dos restaurantes, dos postos de combustíveis, é o setor dos bancos, dos hospitais, dos escritórios de advocacia, de imobiliária, das lavanderias. Vejam, falei diversas atividades que estão relacionadas ao setor de comércio e serviços. Lojas, supermercados, shoppings, feiras, comércio. Bancos, hospitais, escolas, universidades, serviços. A situação econômica de determinado país ou região depende do grau de desenvolvimento desse setor, que é o setor terciário. E o grau de desenvolvimento desse setor depende de diversos fatores, como a qualidade do produto, a variedade de produtos e oferta dos serviços. Tudo isso vai impactar no processo de melhoria das condições dos diferentes tipos de países e regiões. De antemão, eu já digo a vocês o quê? Os países desenvolvidos têm no setor terciário o seu maior desenvolvimento, a maior absorção da mão de obra da população economicamente ativa, a maior contribuição do PIB, tá? E uma variedade e uma diversidade de produtos e uma qualidade de produtos maior, certo? Tudo isso está relacionado ao seu processo de urbanização e a gente vai entender um pouquinho mais aqui na frente. Tranquilos aí? Beleza? Bom, a situação do setor terciário no Brasil hoje é fruto de um processo de ações que foram acontecendo principalmente no início do século XX para cá. Vejam só, em meados do século XX, a população economicamente ativa ainda era absorvida quase que em grande quantidade pelo setor primário. O setor de comércio e serviço, ele absorvia aí cerca de 30% da população economicamente ativa. Isso também vai impactar na contribuição do PIB, do Produto Interno Bruto, que até o início do século XX estaria aí no setor terciário, no setor primário, a maior contribuição para o PIB. Já na década de 60, iniciou um processo de maior intensidade, de reversão da mão de obra do campo para a mão de obra nas cidades. O que acontece na década de 60 com maior intensidade? Claro, já vinha acontecendo antes, mas na década de 60 teve o seu grande levante, o seu apogeu. Aquilo que nós chamamos de êxodo rural. Um dos fatores que contribuíram para o processo de urbanização. Então, o aumento da população nas áreas urbanas em relação às áreas rurais fez com que houvesse também um aumento da população trabalhando nas atividades características da área urbana. Que atividades são essas? Ou comércio e serviço ou setor secundário. O que acontece no Brasil nesse período e no mundo já vinha acontecendo? Um processo de desenvolvimento tecnológico e de mecanização. Mecanização do campo e também mecanização da indústria. Ao ponto que começa a acontecer essa mecanização
A mão de obra humana, o trabalho vivo, vai sendo transformado, ele vai sendo substituído pelo trabalho morto. A máquina entra e o trabalhador sai. Isso faz com que o trabalhador passe agora a precisar de uma outra atividade. Vejam, lá no campo, 50 homens eram necessários para trabalhar em uma propriedade. Aí o cara foi lá, o dono da fazenda, e comprou um trator que substitui esses 50 homens, substitui 49, precisa de um homem apenas para operar a máquina. Eu digo, substitui talvez os 50, porque um desses, talvez nenhum desses 50 tivesse a capacidade e a condição de trabalhar dentro, operando essa máquina. A partir de 1990, 50% da população brasileira já estava inserida no setor comercial, comércio e serviço, no setor terciário. E vamos lembrar que a década de 90 foi um período de transição na economia. Já tínhamos ali saído do processo do militarismo, da ditadura militar, estávamos no nosso processo de redemocratização. O mundo estava em constante modificação porque estava acabando a Guerra Fria, e aqui no Brasil a gente teve a introdução das políticas neoliberais, aquela pauta do neoliberalismo defendida lá no Consenso de Washington. E o que é que essa pauta falava? Sobre o Estado mínimo, a intervenção mínima do Estado. O Estado iria interferir em questões básicas assistencialistas, e começou a haver uma chuva de corte de gastos, terceirizações e privatizações. E foi aí nessas privatizações e terceirizações que o setor de comércio e serviço começou a ganhar um maior destaque. Porque as estatais de banco, de telecomunicação, de energia, enfim, começaram a ser terceirizadas ou até mesmo privatizadas, aumentando a possibilidade de investimentos, de variedade de produtos e serviços e, consequentemente, a necessidade de mão de obra para ser empregada nesses setores aí. As transnacionais também começaram a vir com maior intensidade para o Brasil, e isso fez com que o setor ficasse cada vez mais diversificado. Setor de computação, de alimentação, de celular, enfim, diversas áreas. Então, essa mudança da característica fez com que houvesse uma maior diversidade de produtos e de serviços, e isso, evidentemente, contribuiu para o aumento da do setor terciário, que passou agora a empregar uma maior quantidade de pessoas e contribuir também com maior quantidade para o PIB. E tudo isso teve reflexo na balança comercial. Lembre-se da balança comercial, aquela entre exportação e importação, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente aqui, vamos discutir um pouco sobre essa balança comercial. Então, vamos guardar mais um pouquinho, que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Tranquilos? Vamos seguindo, hein? Vamos lá. Já nos anos 2000, o número de trabalhadores inseridos no setor terciário já era o dobro do setor primário. Vejam que a gente partiu do início do século XX, em meados do início do século XX, em um campo que empregava mais, que contribuía mais com o PIB, e agora a gente já tem o inverso, um setor terciário que emprega mais, que contribui mais com o PIB. Vamos elencar aqui alguns fatores que contribuíram para que houvesse essa mudança do setor primário para o setor terciário. Eu já falei sobre algumas na minha fala, mas agora eu vou só listar para ficar melhor para vocês. A primeira, estou colocando assim, primeira, mas não quer dizer que é a mais importante, não é nessa ordem. A nível de organização, o desenvolvimento tecnológico do campo. Já falei, o homem foi substituído pela máquina, houve esse processo de urbanização, de êxodo rural, que contribuiu com a urbanização, e aí também o aumento da necessidade de pessoas trabalharem no setor de comércio e serviço. A ampliação na oferta dos serviços, vejam só, o surgimento dessas indústrias, junto com a pauta neoliberal e de novas transnacionais e etc., fez com que os serviços e os produtos fossem diversificados. Aumentou a concorrência, a quantidade de produtos, serviços, etc. Isso faz com que exista atração maior para esses setores. As práticas na melhoria de renda, a população começou a ter acesso à forma de investimento, à forma de ganhar um pouco melhor, ou à forma de pagar
ser melhorado, a gente pode dividir para 10, para 12, para 36, financiar o seu iPhone, enfim, a depender da forma que você queira fazer. Houve um maior número de emprego nesse setor, e a tecnologia também foi aumentando. Os incrementos tecnológicos foi fazendo com que esse setor fosse ampliado e aí, consequentemente, o número de trabalhadores nesse setor também passa a ser maior. Tranquilos? Pode dizer, professor, então quer dizer que a mecanização do campo gerou desemprego? Sim. Então a mecanização é ruim? Não. O que aconteceu foi que houve uma mudança do tipo de emprego. Vejam, é inconcebível pensar há 30 anos atrás influência digital, um personal trainer, um personal styler, e outras funções que existem hoje dentro dessa web design, marketing e propaganda, que não era nessas formas que nós temos hoje, desenvolvedores de websites e assim por diante. O que tem acontecido é uma mudança no padrão do emprego. O que é preciso ficar atento é como está acontecendo essa mudança. A gente vai falar agora um pouco sobre o setor terciário nos países emergentes. E o que é que nos chama a atenção? Que esse processo foi muito rápido e acelerado, junto com a urbanização. E aí todo o problema de ter sido rápido, acelerado e, principalmente, não ter tido uma organização, um planejamento, resulta nesses problemas que a gente também está vendo aqui com relação ao setor terciário no Brasil. Também é importante a gente chamar a atenção que esse processo de crescimento do setor terciário no Brasil, ele não foi de maneira homogênea, ou seja, ele não aconteceu de forma igual no Brasil inteiro. Por exemplo, ainda existem cidades, municípios, que o emprego do setor primário, em questão de quantidade de mão de obra, é maior do que o setor terciário. Tá? E tem um outro problema. O setor terciário também sofre com as crises financeiras. Estamos passando aqui por um problema, junto com essa pandemia e a quarentena, o isolamento social, tem gerado realmente alguns problemas econômicos. Isso é indiscutível, no Brasil e no mundo inteiro. E diante dessa crise econômica que está instalada, o que tem acontecido? Desemprego, as demissões em massa, a diminuição da oferta de serviços, da procura de alguns serviços e mercadorias, que faz com que haja a demissão de grandes quantidades de pessoas. Isso é um dos problemas que está relacionado à presença ao setor de comércio e serviços. Evidentemente, como todos os setores, o setor de comércio e serviço também tem os seus problemas. E quando a gente fala sobre o setor terciário, por exemplo, no Brasil ou nos países emergentes, é necessário que a gente entenda que esse setor terciário é diferente dos setores de países ricos. Por exemplo, hoje os países emergentes são os que mais crescem no setor terciário. Por quê? Porque os países ricos já tiveram o seu crescimento em um outro momento. Esse processo de crescimento do setor terciário está associado ao processo também de urbanização, do processo da macrocefalia urbana, do inchaço das cidades. As cidades foram ficando cada vez mais inchadas e a necessidade de jogar essa mão de obra ser absorvida por alguém, por algum lugar. Como no Brasil, assim como nos outros países emergentes, esse processo de macrocefalia urbana, que é um resultado do processo de urbanização, foi rápido, acelerado, desorganizado, essa mão de obra que cresceu, ela não cresceu com a mesma qualificação, com a qualificação necessária para dar a esse produto e serviços uma cara melhor, uma cara diferente, uma qualidade maior. Logo, a remuneração também dessa mão de obra é baixa. Então, uma característica do setor terciário dos países emergentes é ter uma baixa qualidade na mão de obra, consequentemente uma baixa remuneração. Diferente dos países ricos desenvolvidos, onde essa urbanização foi lenta, gradativa, foi absorvendo essa mão de obra e foi tendo o investimento necessário para que essa mão de obra fosse qualificada. Então, salários menores e também a presença de trabalhadores informais.
O que é que faltou ao Brasil diante desse cenário de grande crescimento econômico, de grande crescimento populacional, de inchaço, etc. O que é que faltou ao Brasil para que essa mão de obra também crescesse? Faltou ao Brasil investimento em educação. Vejam que isso que a gente está lutando até hoje, discutindo até hoje sobre investimento em educação, não é de agora, é de antes e resulta na situação atual do Brasil. Então, um dos grandes problemas do setor terciário para ser resolvido é isso. É essa baixa qualificação para resolver essa baixa remuneração e necessita de grandes investimentos, de maiores investimentos em educação para gerar tecnologia. Daqui a pouco a gente vai falar sobre alguns produtos que o Brasil importa. E você pode perguntar assim, e por que o Brasil não produz esses que eles estão importando? Por causa da falta de investimento. Claro, não basta apenas educação, mas também uma série de fatores que é de fundamental importância para a população usufruir. Mas, sem dúvida, a educação é a mais importante. No Brasil, o setor terciário, por exemplo, hoje, ele emprega 79% da população economicamente ativa. Contribui para 70% do PIB. Mas, da mesma forma que a gente viu que a urbanização e o processo de metropolização no Brasil foi desigual, existem metrópoles diferentes de outras, cidades diferentes de outras, o processo no Brasil também é diferente. Os grandes centros urbanos, São Paulo, Rio de Janeiro, as grandes metrópoles, tem um setor de comércio e serviço muito mais diversificado do que outras regiões, como é o caso do Norte e Nordeste. E nós temos aí o Nordeste com uma menor participação do PIB e da população economicamente ativa no setor terciário em relação ao Brasil. Então há essa disparidade também no setor comercial. O comércio e serviço no Brasil ele é dividido em grupos. Que grupos são esses? Alojamento e alimentação, transporte, comunicações, atividades imobiliárias, empresas administrativas e os demais serviços. O que é que resulta ter um comércio e serviço, um setor terciário diferente nas regiões? Resulta principalmente na questão salarial. As regiões que têm um setor de comércio e serviço menos desenvolvida também vão ter menores salários. Tranquilos até aí? Então, vamos seguindo. Então, como a gente já viu, o setor terciário no Brasil, ele basicamente altera, influencia na balança comercial. E lá atrás eu falei assim, depois eu vou falar um pouco mais sobre essa balança comercial. O que é a balança comercial? É a diferença entre a exportação e a importação. Essa relação, exportação e importação, nós temos a balança comercial. Quando nós exportamos, ou seja, vendemos mais do que importamos, vendemos mais do que compramos, nós temos um superávit comercial. Quando nós importamos mais do que vendemos, ou seja, compramos mais do que vendemos, importamos mais do que exportamos, na verdade, nós temos um déficit comercial. Então, a balança comercial é o equilíbrio entre exportação e importação, e dentro desse equilíbrio eu posso ter um superávit quando eu tenho lucro ou um déficit quando eu não tenho um lucro, eu tenho prejuízo. Beleza até aí? Vamos lá. No Brasil, nos últimos anos, a balança comercial tem sido positiva. Tem sido positiva por causa de algumas exportações que a gente tem feito. Além dos commodities, que são aqueles produtos primários de exportação, como soja, ferro, tubos de metais e assim por diante. Isso tem contribuído para o Brasil, autopeças também, isso tem contribuído para que o Brasil tenha um crescimento maior e tenha tido um superávit. Mas tem um grande problema que é em relação ao Brasil e em relação aos outros países emergentes. Quando a gente fala dessa estrutura de balança comercial e a gente fala de commodities, que são os produtos primários que servem para a exportação, que entram no PIB, contribuem para o PIB e assim por diante, é o que acontece. O Brasil hoje ele é um exportador de commodities. Vejam, um exportador de commodities. E eu sempre falo aquela velha pergunta que vocês já estão
cansados de ouvir. O que é que custa mais? 1 quilo de arroz ou 1 quilo de iPhone? Como assim, professor? Está falando sobre a produção. É muito mais simples. Não estou falando de importância para a sobrevivência. Comida sempre vai ser mais importante. Mas o que é que o mundo hoje dá mais importância? Essa é a questão para entender a pergunta. Qual é a dificuldade? Se você colocar em uma plataforma de busca, qualquer que seja, como produzir arroz, você vai ver lá e você talvez consiga fazer muito fácil. Mas como produzir um iPhone? Não, porque dentro daquele aparelho existem outras diversas tecnologias. Então o mundo hoje dá mais valor aos commodities do que aos industrializados. A consequência disso é quem vende commodity ganha um valor específico. Quem vende tecnologia de alta ponta, as high-techs, tem um lucro diferente. Então, como é que o Brasil vive hoje? O Brasil vende commodities, que tem um valor específico, vende alguns produtos de tecnologia e importa alta tecnologia. E hoje em dia estamos importando questões que a gente não precisaria ter importado se os investimentos lá atrás em educação, em outros setores, tivessem sido feitos. Por exemplo, estamos importando máscaras da China, importando combustível. O Brasil é autossuficiente em petróleo, mas importamos combustível. É uma discussão que a gente pode ter em um outro momento. O Brasil importa o que mais? Combustíveis, remédios, peças, tudo isso que tem um valor agregado muito maior do que os commodities. Já os países ricos, o que eles fazem? Eles compram commodities e vendem essa alta tecnologia. Então, a balança comercial deles é positiva e é muito positiva. A balança comercial no Brasil ela é positiva, mas não chega nem aos pés desses outros países. Logo, isso nos dá um grande problema. Tá? Como é que vai ser esse crescimento? Então, essa é a característica do processo, essa é a característica do setor terciário no Brasil. É um país, é um setor de baixa qualificação, de baixa remuneração, que depende de multinacionais, transnacionais, para que haja uma diversidade de produtos e serviços. E o grande diferencial hoje do Brasil é isso. O grande problema, a dificuldade, é tentar resolver essa situação para que diminua cada vez mais os trabalhos informais, os trabalhadores informais. Quando a gente fala assim, o Brasil hoje tem não sei quantos números de desempregados, quando a gente vai olhar a quantidade de pessoas no trabalho informal, é muito maior por causa dessas crises que acontecem no setor terciário e também por essa falta de investimento do governo a esses setores. Bom, galera, então é isso. Esse é o setor terciário, essa é a complexidade do setor de comércio e serviços, beleza? Anotem suas dúvidas, deixem o comentário no vídeo, que logo logo a gente responde. E até a próxima aula. Professor Daniel de Geografia, um grande abraço e saudações geográficas.